Retornamos com o segundo bloco do nosso Mão na Roda de hoje, conversando com o Dr. Wagner Fuin, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, subseção de Tupã. Conversamos sobre todo o histórico de como surgiu a OAB, da importância da OAB tanto para os advogados como para a sociedade em geral, do papel do advogado, e estávamos falando sobre o exame da ordem, que é um exame importantíssimo para termos o profissional minimamente capacitado, vamos dizer assim, para exercer aquela atividade tão importante, como você disse, Wagner, tendo na sua mão a liberdade, os direitos, até a vida do cidadão, a família, etc. Não é? Bom, estávamos traçando um paralelo entre nossas profissões, medicina e advocacia, e chamando a atenção para o fato de que a medicina, embora as lideranças médicas procurem, ainda estejam tentando conseguir um exame para regular, vamos dizer assim, a profissão, os advogados já têm isso desde 1963, o que mostra que se houve uma necessidade lá, não há por que dizer que não há uma necessidade aqui. Não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Isso foi um movimento que surgiu da própria classe, sim, dos próprios dirigentes da classe, né? Então, sem dúvida nenhuma, há necessidade de que o conselho, no caso da medicina, ou o conselho de engenharia, conselho de arquitetura, né, aqueles que queiram, né, fazer esse exame de proficiência, né, da profissão, é necessário que se mobilizem politicamente junto ao Congresso Nacional, junto à Câmara dos Deputados, ao Senado, né, no sentido de efetivamente buscar a inserção desses exames em legislação federal. Aí sim, aí é possível, e eu volto a repetir, isso é uma questão até, lembrando Marc Ancel, né, é uma questão de defesa social. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. É uma questão e de profissional social. também. Exatamente. E profissional. Porque os nossos conselhos, que nós vimos aqui, que são paralelas às atividades, a organização uma organização federativa. Federativa. Né? São praticamente iguais. Nós esbarramos nessa questão do exame, e existe o fato também, para informação, que os nossos conselhos realizam esses exames, como argumento da necessidade de se implantar o exame definitivo, que seria tipo o que é realizado da OAB. Né? E, diga-se de passagem, outros países, inclusive Portugal, realizam esse tipo de atividade, que é necessário. Infelizmente, com todo o respeito às instituições, eu acho que em relação ao direito também, com todo o respeito às instituições de ensino, nós temos que dar muita importância à formação dos nossos profissionais. Sem dúvida. Porque o que aconteceu hoje no país, né, foi uma massificação do ensino. Né? No início, a massificação era em cima do direito. Né? Eu não sei se o advogado, o acadêmico de direito, melhor dizendo, né, ele é muito contestador, participou de muitos episódios políticos, né, contestou muitas situações nesse país. Se o governo militar, né, isso pelo menos é o que eu tinha na época, né, enquanto acadêmico de direito, né, que o governo militar buscou abrir muitas faculdades de direito para que pudesse disseminar, né, a qualidade do ensino jurídico. Mas isso não foi só no direito, né?
Hoje você tem medicina aberta em vários locais, né? Você tem arquitetura, você tem engenharia, então houve uma disseminação muito grande, nada contra isso, né? A democratização. Mas daqui a pouco nós vamos chegar num estágio que nós teremos faculdade de medicina feito por telepresencial. Sim, né? sim. Nós vamos chegar numa situação nesse nível. Então há necessidade das entidades representativas de cada classe instituir esses exames para que se avalie realmente se aquele profissional, aquilo que você disse é a realidade, se aquele profissional recém-formado está apto ou não a assumir os encargos, né, de sua profissão. Até para a defesa dele próprio. Sem dúvida nenhuma. Porque o que se vê hoje é muitas vezes jovens profissionais não terem determinadas noções básicas de condutas que são importantes para quem ele está prestando o trabalho, alguém da comunidade, como para ele próprio, em defesa dele mesmo. Nós vemos muitas situações, vocês advogados na área criminal, nós defendemos isso. Muitos médicos, né, recém-formados, muitos engenheiros, muitos arquitetos, enfim, uma infinidade de profissões em que, por erros assim primários, né, Sim. deixou de rodar um exame quando percebeu determinada situação, mandou para casa, o sujeito vai e morre. Acontece isso. E condutas também do dia a dia, de condutas não só éticas, mas condutas assim de atitudes na comunidade, não darem importância a determinado tipo de resposta, a determinado tipo de ação que possa reverter em demérito dele mesmo. E a formação técnica também, porque nós temos o direito, a medicina ou profissões afins, elas exigem mais tecnologia, vamos dizer. O direito é o estudo, hoje importantíssimo, computação, etc., muita tecnologia, mas a medicina, como que nós vamos ter uma faculdade de medicina em um local que não tem condições, não tem nem população para um ensino correto, que é muito prático. O direito, ele é prático também, mas ele não é desmerecer, não é difícil a gente dizer isso, não é, Wagner? Mas é a questão da tecnologia, a questão que tem que ser usada, e hoje em dia cada vez mais. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É o que nós estávamos conversando antes do programa, que a clínica na medicina está ficando num segundo plano em desvantagem, vamos dizer assim, com a tecnologia, o exame. Se não tiver o exame, e quando nós sabemos que a medicina básica é aquela que resolve o grande percentual da nossa população. Sem dúvida nenhuma. Né? Bom, mas nós não estamos aqui para falar de medicina. Nós estamos aqui para falar sobre a questão da OAB e estávamos no exame da ordem. E a OAB tem diversas atividades. E essas atividades, bom, para isso ela foi subdividida em regiões, seções, subseções, etc. Perfeito. Quais são as atividades principais de uma OAB subseção como a nossa? Bem, nós trabalhamos, além, é claro, essa atividade representativa, né, de classe que nós exercemos, nós temos várias comissões aqui em Tupã. Então nós temos, por exemplo, a Comissão da Mulher Advogada, né, que realiza lá trabalhos, né, e reuniões e discussões relacionadas com o tema dela. Nós temos o jovem advogado, nós temos
uma comissão recentemente criada agora, a de direito previdenciário, em razão dessa reforma da Previdência Social, que nós estamos aí para quase que a véspera, né, de acontecer. E nós temos comissão, e temos outras que são mais direcionadas à defesa de classe. Nós temos, por exemplo, a comissão de prerrogativas, né, que luta pelos direitos, né, dos advogados, né, direito de exercer a sua profissão. Então, nós temos a comissão também de assuntos judiciários, que faz uma interligação entre os problemas que operam dentro da estrutura judiciária e a diretoria da OAB. É um problema num cartório, é um juiz que tem um determinado procedimento, quando seria mais prático, né, tomar-se outro procedimento, a gente vai, conversa, tal, etc., e chega a um denominador comum. Mas aí, é claro, matéria não jurisdicional, sim, matéria administrativa, sim, nós estamos falando aqui. Porque matéria jurisdicional, quando o advogado não concorda, ele recorre. É isso? Agora, questões de administração, de execução de serviço, isso não. Isso daí, o Judiciário e a OAB têm uma ligação, um interface muito bom, né? É uma via de duas mãos, né? Quando eles precisam que nós nos adequemos a alguma situação, eles conversam conosco. E a mesma coisa a Ordem dos Advogados em relação à magistratura tupanense. E nós temos uma comissão que justamente justifica até essa função social, né? Porque o advogado, embora ele exerça um ministério privado, né, ele presta, na verdade, um serviço público, porque ele é indispensável à administração da justiça. Então, ele faz parte da administração da justiça. Não há como se excluir o advogado e dizer que justiça foi feita, né? A justiça é feita quando há os três integrantes, né, que administram ela. O advogado, representando a parte, o juiz, julgando o caso, e o Ministério Público como fiscal da lei. Sim. Então, essa é a trilogia, né, processual, essa é a trilogia que administra, né, são os operadores da justiça, a grande verdade é essa. E nós, efetivamente, a Ordem exerce essa função, eu disse que praticava um serviço público, né, executa um serviço público e exerce uma função social. E essa função social, ela é justamente visualizada na Comissão de Assistência Judiciária, cujo presidente, né, é um rotariano, é o José Vanderlei. O José Vanderlei. Isso, ele é o nosso presidente. Ex-presidente nosso. Ex-presidente de vocês e hoje, atualmente, né, desde do ano passado, né, os presidentes são nomeados pela diretoria da OAB, nós nomeamos ele como presidente. Então, a função dessa comissão é justamente agilizar, né, esse atendimento ao necessitado. Na verdade, você sabe muito bem que a obrigação de prestar assistência judiciária gratuita é do Estado, é da União, né? Mas o que acontece? Através das defensorias públicas. Mas não há o quadro suficiente. Hoje, se eu não me engano, nós temos aí em torno de 750 defensores públicos no Estado. O que é muito pouco. Muito pouco. Já está abrindo um concurso de mais 700, tenho notícia, né? Mas mesmo assim eu acho que seja o ideal, talvez fossem necessários 3.000 defensores públicos. Mas enquanto não há esses defensores públicos, a Ordem dos Advogados, de forma suplementar, não de forma principal, sim, de forma suplementar, auxilia a defensoria, mediante um convênio que é realizado entre a Seccional de São Paulo, né, e a Defensoria Pública. E esse dinheiro vem do Fundo de Assistência Judiciária repassado pelo Tribunal de Justiça. E esse montante é utilizado para o pagamento, parte desse montante, 40% desse montante é utilizado para pagamento dos advogados conveniados.
né, prestando de forma suplementar assistência ao carente. É claro que aí o indivíduo, para fazer jus à assistência judiciária, vai ter que ter determinadas... Ele vai ter que demonstrar que ele não tem condições, que ele é pobre, né, na acepção jurídica do termo. Qual o conceito hoje que nós trabalhamos aqui em Tupã, né? Para ser considerado pobre, a pessoa tem que ter uma renda familiar não superior a 3 salários mínimos, né? Bens, não pode ter bens de valores elevados, não pode ter uma casa que seja superior a 100 mil reais, né? Um veículo superior a 50 mil reais. Então, a assistência judiciária é para ser... Sim, tem critérios estabelecidos. Exatamente. Isso nem poderia ser diferente. Não poderia. Mas, vamos dizer... Isso nós vamos exercer de forma suplementar até 2022. Porque 2022, pela emenda constitucional, né, todos os estados deverão ter implantado completamente a Defensoria Pública. Então, esse convênio permanece até 2022. A partir de lá, os defensores tomarão, né, as rédeas da defesa do mais necessitado. Bom, isso Em alguns lugares, Paulo, já não se usa mais a OAB. Tem alguns lugares onde a defensoria está instalada e tem os defensores necessários, né? Aqui em Tupã, por exemplo, nós temos 3 defensores, né? Seriam necessários 6. Um para cada vara. Nós estamos um pouco defasados, então, na isso necessidade numérica de defensores. Mas a partir do momento que tiver o número de defensores, esse convênio deixa de existir. O que é um fato, vamos dizer, vamos trocar uma ideia, seria assim, para melhor ou permanecer sem muita diferença? Não, eu particularmente, eu acho que seria para melhor. Para melhor. Para melhor. Os critérios utilizados pela Defensoria são muito mais rígidos na concessão do benefício, são muito mais rígidos do que os utilizados pela OAB, né? Então, eu acho que talvez nós teríamos, na minha opinião, muito mais procura pela contratação de um advogado particular do que nós temos hoje na existência do convênio. Para você ter uma ideia, né, nós atendemos hoje aproximadamente 30 pessoas por dia. Nossa, e nomeamos 30 pessoas por dia, de segunda a sexta. Nós fazemos essa triagem na casa do advogado, né, ali na rua Peru, número 200. E nomeamos cerca de 20 provisões, né? Concedemos 20 benefícios de assistência, nomeamos para os processos por dia. O que dá uns 400, 500 por mês. Seriam 5, né, vezes 100, daria 100 por semana. Aproximadamente, 400. É um número bom. É um número grande, sim. Bom, essa questão, a assistência judicial seria uma das ações sociais e talvez, como você disse, aquilo que dá o visual da OAB. Sem dúvida. Sem dúvida. E ela existe em todas as subseções? A princípio era para existir, mas há subseções, igual, por exemplo, se eu não me engano, Caraguatatuba, recentemente, a Defensoria implantou os serviços na comarca e não faz mais uso dos advogados. Ela ficou autossuficiente e ela presta esse serviço. Então, é o futuro, né? É o futuro. Sim. Esse convênio vai terminar. Caraguatatuba está, vamos dizer assim, avançada, então, em relação até ao cronograma. Não, exatamente. Então, em 2022 tem que estar tudo completo. Lá já completou, comunicaram. Como é que faz isso? Por exemplo, Tupã aqui, em Tupã, o defensor recebe mais 3 defensores aqui. Eles acham que dão conta. Eles simplesmente comunicam, por ofício, ao OAB, que a partir daquela data não será mais utilizado o convênio entre seccional e Defensoria Pública. É um avanço. É um avanço. Eu acho que, particularmente, o que eu disse para você, eu entendo que vai ser
benéfico para a advocacia. Tá certo. Sem sombra de dúvida nenhuma. Sim. E inclusive, vai facilitar provavelmente a vida de toda a comunidade, não é? Porque é uma instituição oficial estabelecida, trabalhando em prol de todos nós. Isso, sem dúvida nenhuma. Bom, nosso tempo está... Vamos aproveitar os últimos minutinhos que nós temos, Wagner, para nós tocarmos num assunto que eu acho que todo mundo espera. A questão do judiciário e o nosso judiciário brasileiro, vamos dizer assim. A situação que nós estamos passando. São muitas mazelas, são muitas discussões, não há necessidade de nós citarmos essas questões todas, mas o judiciário ele está envolvido em algumas dessas situações, mesmo que pontualmente. Questão de salários e tal. Qual é a opinião do advogado Wagner Fuin e a OAB a respeito dessa questão? Rapidamente. O que eu vejo é o seguinte, né? Realmente, hoje o país vive uma situação que eu nunca imaginei que chegasse nesse ponto, de ver realmente a roupa sendo lavada, né? Uhum. E é claro que roupa suja tem em todo quanto é lugar, né? Isso não é privilégio do legislativo, não é privilégio do executivo, né? E também, como você disse, não será também privilégio do judiciário. Mas o que eu ressalto é o seguinte: o judiciário, as questões são mais pontuais. É questão de super salário, né? É questão de auxílios que não incorporam os vencimentos, né? Inclusive o Temer agora quer que isso seja reavaliado. O Supremo já decidiu que não, mas ele quer, de uma forma ou de outra, para reduzir o impacto, né, do financeiro do país, ele vai buscar isso, né? Salário, moradia, etc., né, que são pagos aos magistrados, que não constituem, né, como verba remuneratória para a constituição do salário, para aquele piso, né, que nós temos lá no Supremo. O Supremo deu um bom exemplo, né, a semana passada, quando a presidente reuniu os ministros e chegaram ao denominador como: olha, não vamos aumentar o nosso salário. Então, eles fazendo isso, né, eles freiam, né, as outras carreiras também, porque Sim. Ninguém pode ganhar mais que o ministro do Supremo. Então, é isso que nós esperamos, né, que realmente o cidadão, o advogado Wagner, né, e a ordem dos advogados espera justamente isso, né, que a roupa suja seja lavada e que nós possamos efetivamente viver dias melhores, né? E nós precisamos de bons exemplos até para motivar o nosso cidadão. Sem dúvida. E o nosso judiciário, sem dúvida nenhuma, aquilo que eu te falei no início do programa, é a nossa última trincheira. E nós não podemos perder essa última trincheira. Então nós temos que... Porque senão o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu lá na Itália. Não é isso? A Itália teve um movimento até mais intenso, né, do que esse que nós estamos vivendo no Brasil, mas chegou num certo momento, recuou. Né, recuou. Muitos empresários começaram a cometer suicídio, e o povo italiano é emotivo: oh, coitado, deixa para lá, né? E o judiciário se encolheu. E é isso que nós não podemos, né? Que não pode acontecer no Brasil. O judiciário não pode se encolher. É claro que há exageros, agora falando como advogado, né? Há exageros cometidos em processos? Há exageros. Né? Há exageros. Mas isso não há maneira de evitar. O Sérgio Moro é um grande magistrado, mas cometeu alguns exageros. Que ele mesmo reconheceu, o Supremo reconheceu, né? E ele recuou. A ordem foi atuante, né? A ordem tem atuado como um regulador desses atos, na minha opinião, né? Ingressando com ações, né? Diretamente, pontuando, se manifestando. Eu acho que o que nós precisamos é realmente
lavar essa roupa suja, né? E viver um novo Brasil. Como eu disse para você, eu não imaginava que fosse viver uma situação como essa no país. Mas já que estamos vivendo, isso é para o bem do nosso país, né? Nós precisamos efetivamente combater essa corrupção, né? Até para que a coisa pare por aqui e nós não sejamos uma Venezuela amanhã. Exatamente. Hoje de manhã teve um fórum de debate, inclusive na Jovem Pan, que eu estava ouvindo, e ele relatou, até o Sérgio Moro estava dando uma entrevista, ele relatou um fato que me chamou a atenção. A Geórgia era um país muito corrupto, né? Em 2003 até 2006, né? Por conta de todos aqueles problemas que houve na União Soviética. E ele, que era extremamente corrupto. Exatamente. E a Geórgia era um país que estava lá no 69, número 69 nos países mais corruptos, né? Menos corruptos. Grau de corrupção. Aí, nesses 10 anos, combatendo a corrupção, né? Ações pontuais exercidas lá na Geórgia, hoje ele subiu, em 10 anos, ele subiu 40 pontos. Então, achei muito interessante. Fantástico. Achei muito interessante e eu acho que isso vale a pena, né? Eu repito, nós não podemos fazer o que a Itália fez. Sim, isso não. Que estancou a ação, vamos dizer. Exatamente. Parou. Exatamente. Isso é extremamente prejudicial. Seríamos assim, pouco inteligentes. Seria pouco inteligente da nossa parte pararmos aqui. Embora nós saibamos que exista um grande número de cidadãos que querem que isso pare, né? Desejam que isso pare. Sem dúvida nenhuma. Mas na Itália tinha também. Nós só temos que não termos a mesma ação que lá. Nós não podemos perder a Itália de exemplo positivo passou para exemplo negativo. Sem dúvida nenhuma. E que inclusive o próprio Sérgio Moro se espelhou na operação Mãos Limpas para chegar à Lava Jato. Wagner, infelizmente o nosso tempo já está esgotado há muito, como eu sempre digo, o nosso produtor está se escabelando. O papo poderia se estender ainda por muito tempo, mas infelizmente nós também sabemos que o nosso cidadão começa a cansar. Nós conseguimos esclarecer muitas coisas, embora eu acho que nós ainda tenhamos muitas a esclarecer. Alguma coisa que você queira fechar o nosso assunto, algum recado importante? Não, eu gostaria de agradecer a você, né? Agradecer aos ouvintes, né? Aos telespectadores do seu programa, né? Por dar essa oportunidade, né? À Ordem dos Advogados, para que nós pudéssemos vir aqui, né? E desde já me coloco à sua disposição para outros programas, né? Quando você quiser, é só contactar com o meu escritório e estarei à disposição. Não falta. Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Nós é que agradecemos, Wagner, a presença, e hoje à noite estaremos homenageando o Dia do Advogado, porque o Rotary é assim, o Rotary procura valorizar as profissões, porque é através das profissões que o Rotary existe. E a melhoria da comunidade é muito importante, nós precisamos batalhar por isso. O recado final do Dr. Wagner, como advogado e como cidadão, é isso. E vamos guardar que o judiciário é a nossa última trincheira. Sim. Eu achei importante este fato, essas duas palavras são de primordial importância para nós. Vamos encerrando então o nosso Mão na Roda de hoje. Agradecemos a presença do Dr. Wagner, agradecemos a audiência de vocês, esperamos que vocês tenham gostado todos e queremos estar com vocês na próxima semana. Até lá!